Respira. Bem-vindos, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos à Taverna do Texugo. Hoje, com esse clima misterioso, vamos falar de Mysterium. Bom, pessoal, Mysterium é um jogo de 2015. É um jogo para 2 a 7 pessoas, com 10 ou mais de idade recomendada. Uma partida de Mysterium vai gerar em torno de 30 a 60 minutos, beleza? O Mysterium é um jogo da Libellude, tá? No Brasil é lançado pela Galápagos. E qual é a ideia de Mysterium? Se você gosta e já jogou, por exemplo, Detetive, Cluedo, né? Que é de desvendar mistérios. E se você já jogou Dixit, que eu vou deixar aqui, temos vídeos do Dixit no canal, pensa que é uma mistura dos dois jogos em Mysterium. Qual que é a ideia? No ano de 1920, o Sr. McDowell comprou uma mansão na Escócia. E esse cara é um astrólogo, e assim que ele comprou essa casa, ele entrou nessa casa, ele sentiu a presença de um espírito lá, né? Bom, e para ajudá-lo, ele contrata 6 médiums que vão conectar ali com esse fantasma e tentar descobrir. E a única coisa é que eles têm apenas um dia exato para achar e apenas 7 horas para desvendar esse mistério. E o maior problema de todos é que esse fantasma, ele tem, por estar muito tempo ali vagando dentro da casa, ele meio que tem uma amnésia. Então ele não lembra exatamente tudo o que aconteceu. E como que os médiuns aqui vão ajudá-lo a lembrar? Com cartas tipo Dixit. Então são cartas com desenhos aleatórios, desenhos sem um significado certo. Então você vai ter vários tipos de desenho totalmente diferentes, totalmente bonitos assim e de ver. Nem sempre tão bonitos. E é assim que você vai ajudar sendo um dos mediums, né? Um dos médios aí a ajudar o Sr. McDowell a descobrir o que aconteceu com esse espírito e ajudá-lo a encontrar a paz e sair, né, dali da mansão e ir pro reino de luz, digamos assim. Já sabemos a razão pela qual existe o jogo, certo? E agora a gente tem que entender que Mysterium, ele é um jogo cooperativo. Então é todo mundo tentando resolver esse mistério para ganhar o jogo. E esse jogo ele é dividido em 2 etapas. Bom, como que a gente começa? A primeira etapa, a gente vamos pegar cartas do suspeitos, né? Então tem várias cartas de suspeitos, tá? Cada um aqui com um personagem e alguns itens assim em volta, que é para ajudar a fazer a relação, tá? Então você vai separar algumas cartas, elas são numeradas aqui na parte de trás, e a pessoa que jogar como fantasma, ela vai jogar atrás desse escudo, né? Que a gente chama aqui do escudo do fantasma, o escudo do mestre, o escudo do narrador. A gente vai esconder aqui atrás e vai separar também a quantidade de cartas de pessoas iguais que tem ali. Então, tipo, você tem 6 jogadores, né? Por exemplo, vão ser 8 cartas de suspeito. Ele vai separar as 8 cartas de suspeito. E o fantasma, ele vai pegar das 8 cartas de suspeito que ele também tem numa versão menorzinha, ó, só para vocês verem a diferença. Ele vai separar aqui as 8. Dessas 8 ele vai separar 6, tirando apenas 2, né? Isso que é para deixar o jogo ali mais competitivo, né? Mais difícil. Aqui atrás, no escudo, você tem separado por cores, tá vendo? Cada cor representa um dos personagens que está jogando. Então a gente vai pegar, por exemplo, uma carta do suspeito e vai colocar aqui em cima, que é o suspeito que o branco tem que descobrir. Vai pegar a carta do outro suspeito, vai colocar aqui que é o vermelho, tem que descobrir. E assim vai para todos os jogadores que estiver jogando. E esse processo vai ser repetido então para o suspeito, vai se repetir para um local onde aconteceu o assassinato
Que é a mesma ideia do suspeito, só que são locais dentro da mansão ou aos arredores da mansão. E elas também são numeradas, tá? Então vai fazer esse mesmo processo e o fantasma repete o processo, conversando apenas com os números que vão ser colocados, tirando um pouco do excesso e separando para cada um dos jogadores um local. E após o local, a gente já tem um suspeito, um local, falta o quê? A arma, né? Então a gente faz o mesmo processo. Com as armas, as cartas de armas são um pouquinho menores. Aqui, por exemplo, aqui tem uma navalha, temos aqui um alter, temos o castiçal. Quem já jogou o detetive vai lembrar bastante, né? Temos um garfo. Enfim, após separar as cartas de arma, vai repetir o mesmo processo. O fantasma vai pegar as armas, vai separar uma arma por jogador, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, ok, mas por que temos aqui vários suspeitos, vários locais e várias armas, né? Como eu disse, o fantasma, né, ele tem essa amnésia. Então, para cada um dos mediums, eles vão chegar o mais perto possível na primeira fase do jogo. Então, eu vou separar aqui para vocês como seria o setup do jogo, né? O setup do jogo, ele funciona mais ou menos assim. E assim é o setup básico do jogo para os jogadores. Então, cada um dos players vai receber uma pecinha dessa, que é como se fosse uma bolinha de cristal. Eu achei bem legal. O material é um plástico, mas é um plástico durinho, bem bacaninha. Então, cada um dos jogadores vão receber uma bolinha de cristal, um conjunto de votação que vão vir com a face com certinho e uma face ou xizinho, né, um certinho xizinho, e na face inversa vão ter números de 1 a 6, tá? E também um envelopinho, tá vendo? É um envelopinho respectivo com a cor do personagem. Então esse é o kit inicial dos jogadores. Agora, quem vai jogar com o fantasma, ele precisa de algumas coisas também. Então ele vai precisar do deck completo de visões que ele pode compartilhar com os mediums, e também as cartas, né, que ele vai colocar aqui já tecnicamente anteriormente já teria colocado aqui, e também os 3 corpos, que já eu explico para que eles servem, tá? Então, primeira jogada é com o fantasma. Ele tem que ter 7 cartas de visões na mão. E como funcionam as cartas de visões? Ele vai separar uma carta de visão que represente, por exemplo, para o vermelho, quem matou teria sido o cozinheiro. Então o fantasma vai pegar uma carta que lembre ele um cozinheiro, né? Por exemplo, aqui na minha mão, não sei, tem essa carta aqui que tem 2 caras com uma espada na mão. Então, tipo, pro fantasma aqui, ele teria pensado nisso e teria entregado essa carta virada para baixo pro vermelho, e pro branco seria a freira. Ele compra outra carta, ele sempre tem que ter 7 cartas na mão e procura que, achei essa carta aqui parecida com a freira. Aí eu entrego essa carta aqui para o branco. Após o fantasma ter entregado e distribuído as cartas que ele entendeu ser para o primeiro, o assassino, ele vai virar então aqui o tempo. Virando o tempo, os jogadores eles vão olhar as cartas deles, né, e vão tentar achar a relação com a carta que ele foi escolhido. Então, você fala, o branco, por exemplo, entendeu que era o policial, e o vermelho, ele entendeu certo que era o cozinheiro, tá? Um exemplo. O que mais pode ser feito durante o tempo da ampulheta? O branco, ele pode votar nos outros jogadores, tá? No caso aqui só tem o vermelho, mas com outros jogadores ele poderia votar em qualquer um. Se ele acha, né, que o vermelho acertou, ou se ele acha que o vermelho errou. Isso tem uma forma de uma ponteirinha assim, porque quando você joga com bastante gente, pode ter
por exemplo, aqui, essa situação, com 2 jogadores votando na mesma carta. Então você pode votar que um tá certo e o outro tá errado. É só usar a pontinha, tá bom? Bom, depois, além da votação, acabou o tempo, o que vai acontecer? O fantasma, ele é um fantasma. Então, o que a gente joga, isso até é uma recomendação na regra, é bem legal, o fantasma não falar. Então, antes de começar o jogo, vocês podem combinar que o fantasma pode dar um toque na mesa, por exemplo, para sim e 2 para não. Então, quando chegar a vez do personagem branco, ele vai falar assim: fantasma, o policial tem relação com o seu assassinato? Se não for a carta que tá aqui, se o peãozinho aqui, esse peãozinho, tiver sobre a carta que não é a carta que o fantasma pode ver, o fantasma vai responder negativo. Isso quer dizer que o branco não acertou, o branco volta. Já se como o vermelho aqui fala assim: fantasma, o cozinheiro tem a ver com o seu assassinato? Aí o fantasma responde: sim, tem. Então, beleza, ele vai passar pro seguinte plano e ele vai pegar essa carta e vai colocar dentro do envelopinho dele e guardar com ele a cartinha. Só que aqui aconteceu uma situação que o branco, ele acertou, né? Que o branco, que o vermelho ia acertar. Então existe aqui em cima o ponto de clarividência de cada jogador. Então, como o branco acertou, ele sobe 1 ponto. Como o vermelhinho acertou a cartinha dele, ele também sobe 1 ponto, tá? Então, se você acertar a sua carta, você sobe 1. E se você acertar o seu voto, seja ele para positivo ou para negativo, você também sobe 1 ponto. O vermelho, como acertou, ele devolve a carta de clarividência, enquanto o branco continua com a carta dele. E no próximo turno, o que vai acontecer? Você vai virar o tempo, passou para 2 horas, né, para o segundo round, e começa novamente. O fantasma vai ter que entregar cartas de novo, mas agora para o branco, ainda para o assassino, né? Então, colocar essa carta do mesmo modo, né, virado para baixo, depois ele desvira. E para o vermelho agora, ele já concluiu aqui que era o assassino. Então, o próximo passo é descobrir o local. Então, o fantasma vai dar dica para o vermelho sobre o local agora, tá bom? E isso vai se repetir até os jogadores chegarem aqui em cima. E o que acontece? A cada vez do turno for passando e você for acertando tanto sua carta, tanto os votos, você vai subindo o seu ponto de clarividência. Se você acertou todos em 3 turnos, por exemplo, acertou de primeira aqui, acertou de primeira aqui, acertou de primeira aqui, isso quer dizer que você acertou em 3 turnos. Então te sobrou 4 turnos, né? Até o 7º. Então você vai subir mais 4 pontos. Você sempre, quando você chegar no último, você vai subir o tanto de pontos referente à diferença do tempo que sobrou do relógio, tá bom? Isso, pontos de clarividência, vocês vão entender no segundo momento do jogo. Pausa para limpar aqui e mostrar um outro cenário do jogo. Bom, se você está jogando com o fantasma, agora é a dica para vocês. Como funciona? Enquanto você está entregando uma carta de dica, né, de visão para o personagem, você, por exemplo, eu entreguei essa carta para o vermelho. Você tem esses tokenzinhos com cada cor dos personagens. Quando você entregar, você empurra e encosta ele aqui o mais próximo possível, tá vendo? Esse está encostadinho e esse tem um espaço. Só para te ajudar a lembrar para quem você entregou as cartas, beleza? Outra dica, se você tem as 7 cartas na mão e acha que não tem nada que possa ajudar os jogadores, lembra que você não pode falar. Então o que você vai fazer? Você pode gastar um corvo. O corvo são pontos de troca de carta. Então você gastando um corvo, você descarta a sua mão e compra 7 novas cartas. Lembrando que você só tem 3 corvos, então tem que usá-los com sabedoria, beleza? E a segunda parte do jogo, como ela vai funcionar? Né? A gente está considerando que todo mundo chegou até esse patamar, né? O último patamar, o que significa que vocês vão para a segunda parte do jogo. Se não,
Isso quer dizer que vocês perderam e o fantasma se dissipou. Você passou os 7 turnos, né? Os 7 horas do relógio. Isso quer dizer que o fantasma foi embora e vocês não conseguiram e tem que iniciar o jogo novamente. Mas aqui a gente vai considerar que a gente conseguiu passar pela primeira fase antes das 7 horas e vai começar a segunda preparação do jogo, tá? E como que ela funciona? Cada jogador, então, eles vão ter aqui dentro do seu envelope uma pessoa, um local e também uma arma. Então aqui o do vermelho e aqui então o do branco. Atrás dessa fichinha que o fantasma usa dos personagens são numerados. Então a gente vai colocar aqui, diferente desse setup do primeiro, a gente vai separar de cada personagem todos juntos aqui, ó. Então, tipo, o local, a pessoa e a arma, né? E o local, a pessoa, o local e a arma. Então a gente sorteia o número, não tem tanta relevância. Então, por exemplo, aqui seria o número 1, o cenário número 1 e o cenário número 2. E começa exatamente como se fosse no outro turno. O fantasma ele vai pegar as cartas, só que dessa vez ele vai separar uma carta para a pessoa. Vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil. Ó, uma carta para a pessoa, uma carta para o local e uma carta para a arma, certo? E quantas cartas vocês vão poder ver? Isso depende do seu poder de clarividência. Lembra que eu expliquei que seria necessário o próximo turno? Aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês. Ele tem do 0 aqui, por exemplo, até o 4, ele é um setor, o 5 ou 6 é outro setor, e do 7 ao 13 é outro setor. Então, quem tiver do 0 ao 4 aqui, vai conseguir ver apenas uma carta. Do 5 ao 6, vão ver 2 cartas. Quem tiver 7 ou mais, vai poder ver as 3 cartas. E isso muda. Se vocês olharem aqui no cantinho, tem o número de jogadores. São que tem 4 bolinhas e aqui tem 5 bolinhas. Do outro lado são 6 e 7. Então, dependendo do número de jogadores, você vai virar isso, tá? Então, por exemplo, no nosso cenário aqui, o branquinho, ele só vai poder ver as 2 primeiras cartas. Então, a gente vai virar a carta para a pessoa e vai virar a carta para o local. E aí, ele vai pegar aqui atrás, lembra dos votos? Aqui atrás vão ter os números. Ele vai escolher o número do cenário que ele acha que é o correto e vai guardar aqui com ele. E depois que ele voltar, então o vermelho, que tem 3 cartas, vai poder ver a última carta, que é a da arma, e repetir esse processo, ok? Já o fantasma, ele tem tokens de numeração, tá? Então ele vai pegar, no caso que a gente só tem 2 cenários, por exemplo, ele vai pegar esse token de numeração e vai escolher o cenário que ele quer que seja o final. Não existe um certo, não existe se é o vermelho ou se é o branco. O fantasma vai escolher qual ele quer. Normalmente ele faz isso dependendo das cartas que ele tem na mão, tá? Então ele vai escolher um dos cenários e vai colocar aqui no centro, sem ninguém ver, tá? Ele tem um lado com interrogação e um lado com número. Então ele escolheu um, não deixando quem está jogando com os médiums ver, e vai colocar aqui. E aí, então, vai ser revelado qual cenário os jogadores acham que é o correto. Após todo mundo revelar, é revelado aqui em cima qual era o cenário correto. Se tiver mais votos no cenário correto, todo mundo vence o jogo. Vocês conseguiram ajudar o fantasma, libertando o espírito dele, a alma dele aí, para um lugar melhor. Se não aconteceu, é a mesma coisa se tivesse falhado na primeira rodada. Vocês não conseguiram ajudar o fantasma e ele vai ficar vagando aí pela mansão. É bastante coisinha, mas é um jogo que muito vale a pena. Super recomendo ele. É uma mistura muito legal de Dixit e de detetive. Outra coisa muito legal que tem é um aplicativo
No Spotify você consegue achar, ou no próprio manual vem a opção para você ter a playlist do jogo. E essa playlist é só com músicas assim tenebrosas, misteriosas, é bem legal. Se vocês notaram, tá rolando essa playlist aqui no fundo do vídeo e é mais ou menos isso que é legal deixar rolar durante a sessão do jogo, luz baixa e criar esse clima de misterioso pro jogo. Me contem aí se você já jogou, se nunca jogou, se teve interesse de jogar. Se você já jogou, me conta como foram as partidas, qual você prefere, se você jogou mais de fantasma, mais de medium, do que você achou mais legal jogar. Aproveitando, deixa seu like, compartilha, ativa o sininho e até a próxima.